Olá, meus queridos alunos, tudo bem com vocês? Primeiramente, bom dia, boa tarde ou boa noite. É um prazer estarmos reunidos novamente em mais uma aula. E o tema da nossa aula de hoje é a continuação da nossa aula anterior e é do teatro grego ao início da sua modernização. É continuando também a respeito do teatro grego, né? E sua evolução com o tempo. Pois bem, primeiramente, pessoal, vou corrigir, tá bom? A atividade da aula passada. Espero que todos já tenham feito. E a primeira questão, que foi: a tradição cultural do teatro veio de que país? Né? Assim, é que eu falo da questão mais ocidental. Né? Temos também os relatos dos estudos sobre a parte oriental, mas voltada para o ocidente, tá bom? E a tradição cultural do teatro veio de que país? Né? É na item D, da Grécia. Na questão 2, podemos dizer que a origem do teatro é desde item B, das primeiras sociedades primitivas, tá bom? O ser humano ele já se expressava, ele já no Egito até mesmo tem datado de mais de 4.000 anos antes de Cristo alguns relatos de obras artísticas, tá bom? Até mesmo com texto e seguindo todo aquele protocolo do teatro moderno, mas ainda não é certo, tá bom? Questão 3. A palavra teatro tem origem grega teatron, que significa item de, local onde se vê. É o significado de teatro ou teatron. Questão 4. Pesquise e responda. A tragédia surgiu de uma poesia chamada item A, de Tirambo. Na questão 5, pesquise e responda. Gênero teatral que surgiu nos rituais campestres da Grécia Antiga. Era o item A. Gênero exagerado e engraçado. Agora complete a frase na questão 6. Uma peça teatral é escrita ou adaptada por seu... É ele quem cria os personagens e todos os outros elementos que fazem parte da linguagem teatral. A palavra que completa a frase é... Item B. Tudo isso é feito pelo dramaturgo. Inclusive, também quem escreve novelas é considerado dramaturgo, tá ok? Que é uma ramificação do teatro moderno. São as novelas televisionadas. Questão 7. Quais os elementos principais ou tríade essenciais que compõem o teatro? É o item B, pessoal. Ator, cena e público, tá ok? Agora vamos para um dos criadores, né, do teatro moderno, dos pais dessa linguagem artística. Na questão 8, perguntava para vocês quem foi Tespes. Ele foi dramaturgo grego do século 6 a.C. Segundo algumas fontes da Grécia Antiga, especialmente Aristóteles, isso também não é muito certo, mas é questão de fontes e estudos. O primeiro ator do Ocidente a representar um personagem numa peça teatral, né? Segundo outras fontes, ele introduziu a figura do ator principal, destacando-se do coro e também considerado como inventor da tragédia e o primeiro produtor teatral. Mas, pessoal, isso não é certo. Como eu falei, o ser humano ele se expressa através do teatro há bastante tempo, tá bom? Um dos outros nomes que se podem dar destaque, correto é esse, é o Aristófanes, tá bom? Dramaturgo grego, é considerado o maior representante da comédia antiga. Nasceu em Atenas e, embora sua vida seja pouco conhecida, sua obra permite deduzir que teve uma formação requintada, e Aristófanes viveu toda a sua juventude sob o esplendor do século de Péricles. Na questão 10, a frase "Eu sou Dionísio". Alguns historiadores atribuem essa frase à criação de qual linguagem artística? O item C, pessoal. O teatro, e também quem foi que citou essa frase foi o Tespes, tá ok? Não foi o Aristófanes, foi o Tespes. Agora vamos adentrar a nossa aula de hoje. O tema é a continuação da aula passada, vamos ver agora a evolução da época da Grécia até a modernização do teatro.
do teatro grego ao início da sua modernização. Tá bom? Vamos acompanhar um pouco a linha, né, do temporal da linguagem artística. A origem do teatro pode ser remontada desde as primeiras sociedades primitivas, em que acreditava-se no uso de danças imitativas como propiciadores de poderes sobrenaturais que controlavam todos os fatos necessários à sobrevivência, fertilidade da terra, caça, sucesso nas batalhas, etc. Ainda possuindo também caráter de exorcização de maus espíritos, portanto, o teatro em suas origens possuía um caráter ritualístico. Com o desenvolvimento do domínio e conhecimento do homem em relação aos fenômenos naturais, o teatro vai deixando suas características ritualísticas, dando lugar às características mais educacionais. Ainda no estágio de maior desenvolvimento, o teatro passou a ser um lugar de representação de lendas relacionadas aos deuses e heróis. Aquela foto anterior vale também para a aula de hoje, porque é uma das coisas mais lindas, né, que são a parte de criações, né, das partes, né, arquitetônicas, dos palcos teatrais que costumavam ser construídos em Roma e na Grécia. Ruínas do Teatro de Mileto, colônia grega, atualmente faz parte da Turquia, tá bom? É muito lindo as criações antigas para as peças teatrais. Como eu falei, né? Agora vamos falar um pouco da história, assim, de alguns relatos e estudos que estão percorrendo pelo mundo. Assim como eu falei, já vamos falar um pouco do mais no Ocidente, né? Focar mais no Ocidente. Mas também sabemos que há relatos de estudos, de achados, de documentos, de desenhos, também dizendo que no Oriente, na parte ali da região da China, Japão, no Oriente Médio, também tem relatos do teatro, pessoal. No Egito, né? O mais antigo texto encontrado referente aos escritos das pirâmides, denominados em 1882 como dramas, data de cerca de 4.000 anos antes de Cristo. É muito tempo atrás, pessoal. Nos textos, os hieróglifos examinados foram encontrados diretrizes para a representação e indicações para o uso de atores, capazes de observar as instruções para o palco e interpretar fielmente as passagens do drama. Tanto nas representações dos textos e das pirâmides, como em outras peças egípcias, se encontra o emprego de máscaras de animais. Esses textos dramáticos e religiosos eram provavelmente representados pelos sacerdotes que moravam perto de mastabas e pirâmides. As representações dedicadas à memória dos mortos aconteciam em um grande pátio, ao lado do rio Nilo e ao pé da pirâmide de degraus, construída em Saqqara, denominada Herb Sed, celebrava o jubileu da coroação e simbolizava a renovação do poder real, através da morte e da ressurreição. Já em Roma, predomina a comédia. Durante o Império Romano, de 27 a.C. a 476 d.C., a cena é denominada por exibições acrobáticas, jogos circenses, pantomimas em que apenas um ator representava todos os papéis, acompanhado por música e pelo coro, usando máscaras para interpretar os seus personagens. Agora algumas pontuações sobre Roma. As diferenças fundamentais entre o teatro romano e grego podem ser expressas do seguinte modo. 1. Toda a representação do teatro romano desenrolava-se no palco, ficando a orquestra reduzida a um semicírculo reservado para os senadores e hóspedes ilustres. 2. O teatro grego, pela natureza de sua construção, não prescindia de uma depressão no terreno, enquanto o romano, construído sob galerias abobadadas, poderia ser levantado em qualquer terreno plano. Uma das principais características construtivas era a parede de fundo, que, conjugada à cobertura da cena, melhorou extraordinariamente a acústica dos teatros. O palco ganhou espaço e foi rebaixado para 1,50 m, permitindo melhor visão aos espectadores sentados na orquestra. Alguns teatros eram cobertos por um toldo pintado de cores alegres e, para proteger os espectadores do sol,
surgem as cortinas de boca de cena, auleum, velarium, né, que é as coisas alegres com relação ao todo, ou cobertos, e o auleum. A história mostra que era grande a rivalidade entre Pompeu e César, a ponto que, quando César soube do magnífico teatro construído por seu rival, mandou levantar 2 teatros de madeira no dia da inauguração. Depois da apresentação matinal, um dos teatros girou sobre os pivôs, fazendo face ao outro, formando pela primeira vez o anfiteatro, anfiduplo, para os espetáculos de gladiadores e corridas. Já no teatro medieval, com o advento do cristianismo, o teatro não encontrou apoio e foi considerado pela Igreja católica pagão. Desta forma, as representações teatrais foram extintas. O retorno do teatro aconteceu paradoxalmente através da própria Igreja, ainda na Idade Média, entre o século X e o início do século XV d.C., chegando a influenciar o teatro no século XVI. A princípio foram encenados dramas litúrgicos, em latim, escritos e representados por membros do clero. Os fiéis participavam como figurantes e mais tarde como atores. Esta integração mesclou o latim à língua falada nas regiões. As peças sobre o ciclo da Páscoa e da Paixão eram longas e podiam durar vários dias. A partir dos dramas religiosos, formaram-se grupos semiprofissionais e leigos que se apresentavam nas ruas. Os temas ainda religiosos incluíram situações tiradas do cotidiano. Espaço cênico medieval, o interior das igrejas era usado inicialmente como teatro. Quando as peças se tornaram mais elaboradas, exigiam mais espaço, passaram a ser apresentadas em frente às igrejas. Palcos grandes enriqueceram o cenário extremamente simples, porque permitiram a inclusão de painéis que representavam diferentes lugares. Uma porta simboliza a cidade, uma pequena elevação, uma montanha, uma boca de dragão à direita indica o inferno e uma elevação à esquerda o paraíso. No Mistério da Paixão, peça baseada na Via Sacra do período medieval, aparecem 8 cenários diferentes que representam o caminho que liga as duas extremidades da imagem, o inferno e o paraíso. Com um critério realista e contundente para que os fiéis compreendessem a natureza do pecado, seu castigo. Consequentemente, o prêmio dado aos que obedeciam aos mandamentos. Surgem grupos populares que transformam carroças em palcos e se deslocam de uma praça a outra. Durante o século XII, surgiram na Europa companhias de teatro que se apresentavam de cidade em cidade. Este teatro já não tinha caráter religioso, e seus atores, chamados de saltimbancos, andavam em carroças, sempre em grupos chamados de trupes. E não tinha morada certa. Hoje, esse teatro itinerante também é conhecido como teatro mambembe. Perseguidos pela igreja e tratados como fora da lei, os saltimbancos começaram a usar máscaras para não serem reconhecidos. Uma tradição que descende diretamente desses artistas é o circo, que até hoje percorre as cidades apresentando seus números. E aquela famosa frase, que só consolida-se ainda mais: o teatro começa, portanto, com uma maneira de ser o que não se é. Dessa forma, abre um novo campo de comunicação e de expressão das relações humanas em sociedade. O teatro é, desde sua origem, uma arte social. O teatro renascentista. Com o advento do cristianismo, o teatro não encontrou apoio e foi considerado pela igreja pagão. O teatro renascentista vai do século XV ao XVI, prolongando-se em alguns países até o início do século XVII. O crescimento das cortes de reis e de salões de nobres levou as pessoas a apreciarem o teatro como diversão. No final da Idade Média e início do Renascimento, foram criadas as companhias de artistas, os teatros privados e os públicos. A paixão grega pela arte teatral parecia ter ressurgido. Foi nesta época que passou a ser cobrado ingressos para apresentações de teatro. Um exemplo entre o teatro antigo e moderno é o Teatro Olímpico de Vicenza, 1583. O auditório, com degraus em semicírculo, pode ter sido considerado como tipicamente romano, mas as construções cênicas, sobretudo curiosos cenários fixos, revelam algo de novo.
Na parede de fundo do palco, pomposamente decorada, aparecem 3 aberturas, sendo a central em arco. Por essas aberturas dividiam-se 5 ruas constituídas por cenários sólidos e permanentes, reproduzindo fachadas de palácio, ruas e de uma cidade. Tudo admiravelmente estudado, permitindo aos atores entrar e sair das casas, dobrar esquinas e etc. Todo esse luxuoso conjunto de pórticos, estátuas, decorações e cenários foi obtido com o emprego de madeira e argila. Para ocultar o madeiramento no telhado, foi usado como forro uma tela esticada com a pintura de pássaros em voos e outras imagens. Equipados com um simples cavalete acoplado à carroça para carregar roupas e acessórios, os grupos de comédia de arte paravam em todas as cidades da Espanha, a Boêmia, da Inglaterra, a Polônia. Alguns grupos eram disputados fervorosamente pelas cortes da Europa e chegaram a fazer fortuna. O teatro erudito, imitando o modelo grego-romano, era muito acadêmico, com linguagem pomposa e temática, sem originalidade. Já o teatro popular manteve viva a herança medieval, as peças eram cheias de ação e vigor, e o ser humano tratado como um centro das preocupações. O teatro europeu, o início da modernização. Na Itália, em reação ao teatro acadêmico, surge no século XVI as encenações da comédia dell'arte, baseada na criação coletiva e no uso de máscaras. Os diálogos eram improvisados pelos atores que se especializavam em personagens fixos como a Colombina, Polichinelo, o Arlequim, o Capitão Matamoros e a Pantalone. Nesta época surgem atrizes representando personagens femininos, porque até então os papéis eram representados somente por homens. Os grupos apresentavam-se pela Europa com uma carroça e um tablado. Os cenários eram muito simples, o telão pintado com a perspectiva de uma rua. Mais tarde, comediógrafos como Molière inspiravam-se nestes grupos. Comediógrafos, tá bom? Que escreviam comédias. Comediógrafos. Só corrigindo aqui para vocês o nome. Na Inglaterra, desde o século XV, trupes teatrais agregavam-se aos domínios dos senhores nobres e reis, constituindo o chamado teatro elisabetano. Os atores, ainda com a participação exclusiva de homens, eram empregados pela nobreza e por membros da realeza, assim como William Shakespeare. O teatro elisabetano tem seu auge entre 1562 e 1642. As peças caracterizavam-se pela mistura sistemática do sério e do cômico, pela variedade dos temas mitológicos, da literatura medieval e renascentista e da história. A linguagem misturava o verso mais refinado à prosa mais descontraída. Outra característica do espaço cênico elisabetano era a forma arredondada poligonal das construções. O palco era dividido em 3 níveis para que várias cenas fossem representadas simultaneamente. Circundando o interior do edifício, em um nível mais elevado, ficavam as galerias para os espectadores mais ricos. Os mais simples ficam em pé, quase se misturando aos atores, abaixo do nível do palco. Uma cortina ao fundo modificava o ambiente. A Globe Theatre foi construída em 1599, à margem sul do rio Tamisa, em Londres, e comportava até 3.000 espectadores. Os mais abastardos sentavam-se em bancos nas galerias de madeira protegidas por tetos de sapê. Os pobres ficavam de pé na plateia central, a céu aberto. Todos podiam comprar bebidas e comidas durante as representações, que começavam por volta das 2 da tarde e terminavam com um número de canto e dança cerca de 3 horas depois. O palco elevado ficava de costas para o sol da tarde, de tal forma que os atores representavam na sombra. É a importância da arquitetura, pensar na construção. Já na Espanha, entre o século XVI e XVII, o teatro espanhol chegou a seu apogeu. As regras eruditas foram desprezadas e as formas originárias das apresentações populares foram incorporadas em peças de ritmo rápido, com ações que se cruzavam. Os temas mitológicos misturados a elementos locais estavam impregnados de sentimento religioso. Atores profissionais trabalhavam por conta própria e eram empresariados pelos chamados autores da comédia. Os nomes mais proeminentes deste período, a chamada Idade de Ouro do teatro espanhol, foram Calderón de la Barca e Lope de Vega. Os espetáculos teatrais espanhóis surgiam em espaços improvisados, os corrales, pátios ou áreas nos fundos das casas onde se erguia um tablado.
Os espectadores ficavam nas janelas das casas vizinhas ou em pé em volta do tablado, e o cenário era apenas uma cortina. Já na França, o primeiro teatro público francês surgiu em 1548, mas apenas no século XVII apareceram os mais célebres autores franceses dos tempos modernos, como Corneille de Racine, que escreveram tragédias. Molière, também dessa época, se dedicou às comédias. Como a plateia francesa era barulhenta e agitada, a primeira parte da cena continha situações que acalmavam o público, só assim se conseguia o silêncio. Com o mesmo objetivo, Molière criou 3 pancadas ou sinais usados até hoje para avisar a plateia que o espetáculo ia começar. Foi a partir do século XVII que as mulheres passaram a fazer parte das atuações teatrais na Inglaterra e na França. Na Inglaterra, os papéis femininos eram amantes e representados por jovens atores aprendizes, tá bom? Uma das criações da Itália foi o palco italiano. O teatro italiano experimentou grandes evoluções cênicas, muitas das quais são atualmente utilizadas. Muitos mecanismos foram adicionados à infraestrutura interna do palco, o que permitiu a mobilidade de cenários e maior versatilidade nas apresentações. Espaço cênico italiano. Troca-se a cena greco-romana pelo palco italiano, com boca de cena arredondada e luzes na ribalta, escondidas ao público por anteparos. Pela primeira vez é usada uma cortina para esconder o cenário. As 3 portas da cena grega são substituídas por telões pintados, que permitem efeitos especiais de perspectiva. Conseguidos através de maquinaria própria, apagam-se as luzes da sala durante o espetáculo para concentrar a atenção do público no palco. A plateia e camarotes dispostos em formato de ferradura ou semicírculo. A ópera tornava-se tão popular que só em Veneza, no século XVII, funcionam regularmente 14 casas de espetáculos de ópera. No século XVIII, a difusão dos teatros públicos e declínio do teatro ambulante levaram à fabricação de máquinas que criavam efeitos mágicos e ilusões visuais na plateia, como, por exemplo, pessoas voando. No final do século XVIII, as mudanças na estrutura dramática das peças continham reflexos de acontecimentos históricos como a Revolução Industrial e a Revolução Francesa. Surgiram gêneros como o melodrama, que atendia ao gosto do grande público. Também nesse período foram construídos muitos teatros para atender à demanda de público. Já no século XIX, as inovações cênicas de infraestrutura do teatro tiveram grandes inovações. O Teatro Butt, em Nova York, utilizava os recursos do elevado hidráulico com o evento da luz a gás. A técnica de iluminação também passou por transformações e novas experimentações. Em 1881, Savoy Theatre de Londres foi o primeiro a utilizar a iluminação elétrica nos cenários e figurinos da época, reproduzia as situações históricas com realismo bastante apurado. As sensações do teatro, que antes representavam várias obras, passaram a encenar uma única peça. As inovações que surgiram acabaram criando a figura do diretor, responsável por todos os estágios artísticos de uma produção teatral. Ao final do século XIX, muitos autores assumiram uma postura de criação bastante diversa daquela de seus predecessores românticos. Passaram a usar a arte como veículo de denúncia de acontecimentos da vida real. Já o teatro do século XX caracteriza-se pelo ecletismo e pela grande quebra de antigas tradições. O design cênico, a direção teatral, a infraestrutura e os estilos de interpretação não se vincularam em um único padrão predominante. No cenário ou cenografia, passaram a ser utilizados efeitos não realísticos. As próprias atividades de mudança de palco podiam ser vistas pelo público. No teatro contemporâneo, tanto as tradições realistas como não realistas convivem simultaneamente. E a atividade da aula de hoje, pessoal, é fazer uma redação com máximo 30 linhas e no mínimo 15 linhas, dissertativa argumentativa, o formato, com o tema a linguagem artística.